Vamos fazer o exercício número 1 da lista 3 de otimização. Usando uma folha de papel medindo 30 cm por 40 cm, deseja-se construir um cilindro circular reto, inclusive a tampa e o fundo. Qual o cilindro de maior volume que você consegue construir? Bom, a primeira coisa nos problemas de otimização é a gente identificar o que a gente quer maximizar ou minimizar. Aqui no caso, como a pergunta é qual é o cilindro de maior volume, a gente quer maximizar o volume do cilindro. Então, eu tenho que encontrar uma função que me dê o volume do cilindro. Bom, a gente sabe que o volume de um cilindro é a área da base, só que a base dele é um círculo, cuja área é πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é h. Só que, qual é o nosso problema aqui? A gente está com volume em função de duas variáveis, r e h. Não pode. A gente tem que encontrar o volume apenas em função de uma variável. Portanto, a gente precisa encontrar r em função de h ou h em função de r. Bom, como? Através da informação que o problema deu. A informação que o problema deu é: esse cilindro será construído com essa folha de papel, que tem 30 por 40. Portanto, a gente dispõe de uma área igual a 30 vezes 40, ou seja, essa área, 30 vezes 40, que é 1.200 centímetros quadrados. Isso quer dizer que a área total desse cilindro tem que ser 1.200 centímetros quadrados, ou seja, 2 vezes a área da base, porque tanto a tampa quanto o fundo são iguais, então 2 vezes a área da base, mais a área lateral, tem que dar 1.200 centímetros quadrados. A área da base, a área do círculo, πr ao quadrado. Então, 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral do cilindro. Observe que, ao planificar a lateral do cilindro, a gente obtém um retângulo. Retângulo esse cuja base nada mais é do que o comprimento, olha, da circunferência. Isso aqui, essa base, é o comprimento dessa circunferência. Portanto, 2πr. E a altura é h. Então, essa área lateral, que é a área desse retângulo, é 2πr, que é a base, vezes a altura h. Então, 2πr2, que foi 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é 2πr vezes h, tem que ser igual a 1.200 centímetros quadrados. Bom, aqui a gente tem uma relação entre R e H. O mais fácil é a gente tirar H em função de R, né? Do que tirar R em função de H, já que no R a gente tem R ao quadrado. Então, vamos tirar H em função de R. Vai ficar 2πrH igual a 1.200 menos 2πr2. A gente quer o H. Então, H vai ser 1.200 menos 2πr ao quadrado sobre 2πr, que passou para lá. Bom, aí a gente pode dividir o numerador e o denominador por 2, ficando então com 600 menos πr ao quadrado sobre πr. Isso aqui nada mais é do que o h em função de r. Então, vamos substituir o h em função de r no volume, ficando então com o volume em função de r vai ser πr ao quadrado vezes o h, que é 600 menos πr ao quadrado sobre πr. Então, o volume em função de r vai ser, aqui, olha, na hora de multiplicar, a gente pode simplificar π com π, r ao quadrado com r, vai ficar 600 r menos πr ao cubo. Então, essa é a função que nos dá o volume em função de r. Função essa que é uma função do terceiro grau. Bom, a gente quer encontrar o valor máximo dessa função. Então, para a gente encontrar o valor máximo dessa função, a gente sabe que no máximo ou no mínimo de uma função, caso a derivada exista, ela é zero. Então, para a gente achar o máximo ou o mínimo dessa função, a gente vai derivar igualar a zero. Então, vai ficar a derivada de 600r é 600 menos a derivada de πr ao cubo é 3πr ao quadrado.
Então, menos 3πr ao quadrado. Eu quero saber onde isso é zero, que vai me dar menos 3πr ao quadrado igual a menos 600, dividindo tudo por menos 3π, vai ficar r ao quadrado igual a 200 sobre π, portanto, r é igual a mais ou menos raiz quadrada de 200 sobre π, que a gente pode simplificar e ficar com mais ou menos 10 raiz de 2 sobre raiz de π. Bom, no momento que a gente encontrou o volume como função de r, é muito importante que a gente determine quem é o domínio dessa função, ou seja, quais são os valores que o r pode assumir. O r é o raio da circunferência, o raio do círculo da base, né? Então, o domínio dessa função, que eu estou chamando de v, vai ser de zero aberto até mais infinito, né? Porque não tem sentido o raio da base ser zero, e nem muito menos ser negativo. Então, o domínio de zero a mais infinito, porque eu também não tenho um valor máximo para o r. Porque quanto maior o valor de r, menor vai ser a altura, para que satisfaça isso aqui, né? Então, o domínio é esse. Aqui a gente encontrou um valor positivo e um negativo. Depois a gente insere esse valor no contexto do problema, quer dizer, dentro desse domínio. Mas, por enquanto, a gente precisa saber qual é o crescimento da função para a gente poder avaliar quem é máximo e quem é mínimo. A derivada é uma função do segundo grau, portanto, o seu gráfico é uma parábola. Parábola essa cuja concavidade está para baixo, porque o coeficiente do r ao quadrado é negativo. Então, ó, essa parábola está assim. Aqui a gente tem menos 10 raiz de 2 sobre raiz de π, e aqui a gente tem 10 raiz de 2 sobre raiz de π. Só que esse gráfico é o gráfico da derivada, ou seja, é o gráfico de velhinha. E, no contexto do problema, só faz sentido a gente pensar nesse gráfico de zero até mais infinito. Ou seja, só faz sentido a gente pensar nessa parte do gráfico. E nós sabemos que o sinal da derivada nos dá o crescimento da função. De 0 até 10 raiz de 2 sobre raiz de π, a derivada é positiva, porque está acima do eixo. Aqui, a derivada é positiva. Já a partir de 10 raiz de 2 sobre raiz de π, a derivada é negativa, porque está abaixo do eixo das abscissas. Bom, sendo assim, isso aqui foi velhinha. Agora, vamos fazer v. 0, 10 raiz de 2 sobre raiz de π. Bom, onde a derivada é positiva, a função, que é v, é crescente. Então, no intervalo de 0 até 10 raiz de 2 sobre raiz de π, o volume é crescente. Onde a função é negativa, a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, depois de 10 raiz de 2 sobre raiz de π, a função é decrescente. Só que, se antes dele ela cresce, depois dele ela decresce, então ele é um valor máximo da função. Valor máximo de v. Aí vamos ver qual é a pergunta. Qual o cilindro de maior volume? Bom, o cilindro de maior volume vai ser aquele onde o raio da base é 10 raiz de 2 sobre raiz de π. Se a gente quiser racionalizar, vai ficar 10 raiz de 2π sobre π. Isso é o raio da base. E a altura, para a gente encontrar, seria só a gente substituir o r aqui, onde a gente tem h em função de r, né? Daí fica a altura igual a 600 menos π, que multiplica r ao quadrado, vai dar 10 vezes 2π sobre π ao quadrado. Então, ó, 600 menos π, que multiplica r ao quadrado, aliás, aqui eu não elevei o 10 ao quadrado, né? Então, 100 vezes raiz de 2π ao quadrado deu 2π, sobre π ao quadrado, sobre π vezes o raio, que é 10 raiz de 2π sobre π. Agora, a gente resolvendo isso, vai ficar, simplifica aqui o π, aqui π com π ao quadrado, daí fica 600 menos 200 π sobre π, que aí simplifica o π também, então vai ficar 600 menos 200
né? Porque aqui, ó, simplificou π ao quadrado com π, ainda sobrou um π lá e um π aqui. Cortou, então ficou 600 menos 200 sobre 10 raiz de 2π, que vai dar 400 sobre 10, que vai dar 40 sobre raiz de 2π. Portanto, o cilindro de maior volume é aquele cuja altura é 400 sobre raiz de 2π e cujo raio da base é 10 raiz de 2π sobre π.